Olá! Vamos resolver as questões 10 a 14 de raciocínio lógico do vestibular da FATEC do segundo semestre de 2018. Questão 10. Um grupo de 4 amigos, Ana, Beto, Caio e Denise, deseja participar do vestibular da FATEC optando por cursos distintos. Considere verdadeiras as proposições. Proposição 1. Caso Ana se inscreva em soldagem, então Beto se inscreverá em eventos. Proposição 2. Se Denise fizer a inscrição para polímeros, então Caio se inscreverá em cosméticos. Proposição 3. Ana fará sua inscrição em soldagem ou Denise em polímeros. Segue-se necessariamente que observe a terceira proposição. Ana fará sua inscrição em soldagem. Mas lembra que se Ana fará em soldagem, o Beto fará em eventos. Ou a Denise fará em polímeros. E se a Denise fará em polímeros, então o Caio fará em cosméticos. Logo temos que Beto fará sua inscrição em eventos ou o Caio em cosméticos. Então, temos aqui, olha, a alternativa C. Caio se inscreverá em cosméticos ou Beto se inscreverá em eventos. Questão 11. Isometrias são transformações de uma figura em outra, nas quais a forma, as medidas lineares e os ângulos são preservados. A reflexão em relação a um ponto é uma isometria. A figura apresenta a letra P e o centro de reflexão representado pelo ponto C. Observando a letra apresentada e o centro de reflexão, a imagem obtida após a reflexão é... Então, nós temos o centro C e aquela letra P será refletida em relação a este ponto. Primeiramente, vamos observar o seguinte. Essa distância do ponto até C tem que ser a mesma aqui na reflexão. Agora, se estamos refletindo, vamos traçar aqui, olha, só para você perceber melhor. Tá vendo esta linha vermelha? O que é que está relando nela? Não é a bolinha da letra P? Então, vamos colocar a bolinha da letra P aqui. Traçando aqui, olha, uma linha vermelha também, o que é que está relando nela? Não seria ali a base da letra P? Ou seja, a perninha da letra P na parte de baixo. Vamos colocar aqui, olha, a perninha da letra P na parte de baixo. Assim, temos aqui a alternativa B. Olha lá, um P virou um D. Questão 12. Ansioso para o início da prova do vestibular, um candidato, tentando se acalmar, escreveu a palavra FATEC 10.000 vezes. Colocou as letras da palavra FATEC em linha reta e enumerou a posição delas, conforme a tabela. Assim sendo, a letra que ocupa a posição de número 2018 é... Bom, você tem aí a opção de ficar escrevendo FATEC até chegar no número 2018, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouco, olha. A palavra FATEC tem 5 letras. Então, vamos dividir 2018 por 5. E quando nós dividimos por 5, o resto pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, o resto tem que ser um número menor que 5. Então, se o resto dessa divisão for 0, será a letra F. Se for 1, será a letra A. Se for 2, a letra T e assim por diante. Então, vamos dividir aqui. Olha, 20 por 5 dá 4, sobra 0, desce 1, não dá para dividir. Descemos o 8, 18 por 5 vai dar 3, vezes 5, 15, sobra 3. Temos um resto 3. Qual é a letra da posição 3? Olha lá, é a letra E. Alternativa D. Questão 13.
Uma empresa decide contratar 3 funcionários, cada qual com uma jornada de trabalho distinta. Primeiro, o primeiro deles deve seguir uma escala de 12 por 36, ou seja, a cada 12 horas consecutivas de trabalho, o funcionário tem direito a 36 horas consecutivas de descanso. Segundo, o segundo, por sua vez, se enquadrará em uma escala de 18 por 36, ou seja, a cada 18 horas de trabalho, 36 de descanso. O terceiro estará subordinado a uma escala de trabalho 24 por 48, ou seja, a cada 24 horas, ele terá 48 horas de descanso. Supondo que os 3 comecem a trabalhar ao mesmo tempo e no mesmo dia, bem como cumpram a jornada estabelecida, respeitando inclusive as horas de descanso, eles irão iniciar o trabalho juntos novamente depois de quantos dias? Olha, temos aqui uma questão de MMC. Você estudou MMC lá no 6º ano, mas faz tanto tempo, não é mesmo? O primeiro, ele trabalha 12 por 36. Ele voltará ao trabalho 48 horas depois, certo? Porque, olha, ele trabalha 12 e descansa 36. Então, vai dar 48 horas. Depois dessas 48, ele volta para o trabalho. O segundo, ele trabalha 18, descansa 36. Então, ele voltará ao trabalho 54 horas depois. E, por fim, o terceiro trabalha 24, descansa 48. Então, ele voltará para o trabalho 72 horas depois. Vamos fazer o MMC com 48, 54 e 72. Lembre-se que para você fazer o MMC, você precisa dos números primos. E quais são os números primos? Olha, 2, 3, 5, 7, 11. Até aí está bom, não é? Então, vamos aqui, olha, dividir por quanto? Como os números são pares, nós vamos dividir por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 54 por 2, 27. 72 por 2, 36. Enquanto houver número par, nós dividimos por 2. E aí, vamos fazendo a metade, olha. Metade de 24, 12. 27 não é múltiplo de 2, então você copia. 36 por 2, 18. Dividindo por 2, teremos 6, copia o 27, e aqui vai dar 9. Por 2, 3, copia aqui. Agora, nós vamos dividir por 3. Então, teremos 1, 27 por 3 dá 9, 9 por 3, 3. Por 3, 1, 3 e 1. Por 3, 1, 1, 1. Agora, nós vamos multiplicar todos esses fatores. Olha, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9 e 9 vezes 3, 27. Então, vamos multiplicar 16 por 27 e obteremos 432 horas. Ou seja, depois de 432 horas, eles irão trabalhar juntos novamente. E isso corresponde a quantos dias? Bom, um dia tem 24 horas, então vamos dividir por 24. E aí encontraremos 18 dias, isso mesmo. Depois de 18 dias, eles trabalharão juntos novamente. Alternativa D. Questão 14. Ao ser contratado para trabalhar em uma empresa, o senhor Cavalcante precisa criar uma senha de acesso. Contudo, devido a normas de segurança implementadas, a senha deve conter pelo menos 4 caracteres distintos: uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um caractere não alfanumérico e um algarismo. Para os seus primeiros dias de trabalho, o sistema gerou aleatoriamente a senha. Jogo da velha FA1. Sem tempo de repensar uma senha, o senhor Cavalcante decidiu que, obrigatoriamente, utilizaria apenas os caracteres Jogo da velha F
a 1. E que nenhum desses caracteres, em sua nova senha, deveria ocupar a mesma posição da senha gerada pelo sistema. Nessas condições, o número total de senhas distintas que o Sr. Cavalcante poderá criar é... Bom, aí você vai ficar brincando na prova, porque, olha, você tem 4 caracteres e com eles você vai formar novas senhas. Só que cada caractere não pode ocupar a posição que já está aqui apresentada. Então, vamos começar aqui, olha. Se a gente começar com F, o segundo caractere pode ser o jogo da velha. Só que o terceiro não pode ser A, então tem que ser 1. E o último será o A. Se começarmos com F e o segundo caractere for o 1, então o terceiro não pode ser o A, mas pode ser o jogo da velha. E o último será o A. Se começarmos ainda com F e colocarmos agora o A, o último não poderá ser o 1. Então o 1 tem que ser aqui e o último será o jogo da velha. Agora, e se a senha começar por A? Podemos colocar jogo da velha, só que veja bem, eu não posso colocar agora o F, porque se eu colocar o F, o último será o 1 e não pode ocupar a mesma posição. Então tem que ser 1 e F. Se começar com A, o segundo não poderá ser o F, porque ocupará a mesma posição. Então vamos colocar o 1. Agora podemos colocar F e jogo da velha, ou então A, 1, jogo da velha e o F. Mas e se a senha começar com 1? O segundo não poderá ser o F, poderá ser o jogo da velha. Agora o terceiro não poderá ser o A. Então aqui vamos colocar F e A. Se começarmos por 1, o segundo não poderá ser o F, mas pode ser A. Então aqui poderá ser jogo da velha e F, ou F e jogo da velha. Sendo assim, nós temos aqui, olha, 9 senhas diferentes. Alternativa B. Bom, é isso, ficamos por aqui. Acesse a playlist da FATEC e lá você encontra questões resolvidas das provas de outros anos. Você pode acessar também a playlist do Senai, a playlist da ETEC ou até do Enem. Valeu! Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!